Você já parou para pensar no poder que uma simples fruta pode conceder a alguém? Em One Piece, as Akuma no Mis são mais do que apenas fontes de poder. Elas são o que define as aventuras e destinos de tantos personagens, transformando vidas e alterando o curso da história. No vídeo de hoje, nós vamos explorar o incrível e perigoso mundo das Akuma no Mis, como elas surgiram, como funcionam, e uma teoria pouco discutida que pode fazer você pensar no segredo das frutas de um outro jeito. Você vai entender o que as torna tão especiais e como o simples ato de comer uma dessas frutas pode transformar uma pessoa, seja para o bem ou para o mal. Se você é fã de One Piece, esse vídeo é para você. Ou se está começando agora, cuidado, pode conter alguns spoilers. Fique ligado, porque a seguir você vai ver a obra de Eiichiro Oda de uma outra maneira. Mas antes, solta a vinheta. Primeiramente, temos de entender o que são Akuma no Mis. Literalmente traduzido, Akuma no Mi, ou fruta do diabo. Ao comer uma delas, a pessoa ganha um poder sobrenatural. Mas como todo poder, também tem seu preço. Quem consome uma Akuma no Mi perde a capacidade de nadar, sendo arrastado para o fundo do mar como se o oceano fosse seu maior inimigo. E claro, essa maldição é o que torna o mundo de One Piece ainda mais fascinante. Cada habilidade tem seu lado positivo, mas também o seu ponto fraco. Temos três grandes categorias que dividem esse poder: as Zoan, as Paramécias e as Logia, cada uma com suas peculiaridades e efeitos distintos. As Zoans, por exemplo, são as frutas que permitem o usuário se transformar em animais, seja uma versão híbrida, com seu usuário se transformando na metade humana e metade fera, ou seja numa versão completa. As Paramécias são as frutas que concedem poderes físicos ou alteram as realidades de formas inimagináveis. Já as Logias são consideradas mais apelantes da série. Durante a obra, podemos ver usuários poderosos dessas frutas, mas apesar de seu grande poder destrutivo e fator invulnerabilidade, depende de como o seu usuário a utiliza. E já ao fim da rota da Grand Line, descobrimos que um bom usuário de Haki já seria o suficiente para lidar com usuários de frutas do tipo Logia, o que se provou ao longo da obra. O Rei dos Piratas e seu comandante que o digam, pois eles não tinham nenhuma Akuma no Mi e são muito apelões. Agora que você já está por dentro, vem comigo que nessa próxima parte com certeza irei explodir sua mente sobre um dos segredos que elas guardam. Se você curtiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para não perder nenhum vídeo sobre One Piece e muito mais. Agora que vimos um pouco sobre Akuma no Mi, precisamos falar sobre Teach. Sim, amigos. Precisamos falar sobre Teach, não é aquele filme não. Teach é um dos personagens mais intrigantes de One Piece. Macho de Teach, ou mais conhecido como Barba Negra, Kurohige. Para os mais íntimos, Teach não é apenas um pirata temido, mas também um dos poucos personagens que conseguiram o feito impossível de possuir duas Akumas no Mi, uma façanha que até hoje era um mistério imenso. Isso mesmo, ele é o único usuário conhecido que consegue comer duas Akuma no Mi sem sofrer a morte certa que normalmente ocorre quando alguém tenta gerir mais de uma. Como ele conseguiu isso? E qual o segredo por trás desse poder sem igual? Curioso, né? Então, vamos voltar um pouco no tempo e analisar a trajetória de Teach. Desde o começo da série, Barba Negra é apresentado como um personagem ambicioso e misterioso. Ele aparece inicialmente como um membro da tripulação do Barba Branca, mas logo revela sua verdadeira natureza, buscando alcançar seus próprios objetivos, nem que isso signifique trair aqueles em quem confiava. O grande passo para sua ascensão começa quando ele consegue tomar posse de uma das Akuma no Mi mais poderosas, a Yami Yami no Mi, ou Fruta da Escuridão. Ela é uma fruta da categoria Logia, que dá ao usuário a habilidade de controlar e criar a escuridão, além de ter a capacidade única de absorver qualquer coisa, até mesmo outras Akuma no Mi, nesse caso, anular o seu poder durante o seu uso. Com esse poder, Barba Negra se tornou uma ameaça formidável, capaz de destruir e absorver tudo que estiver em seu caminho. Mas o mais impressionante é durante a Guerra de Marineford, quando há a revelação de que ele possui uma segunda Akuma no Mi, Gura Gura no Mi, ou Fruta do Terremoto, uma das frutas mais poderosas já vistas, que foi originalmente pertencente desde o auge do nosso lendário Edward Nigate, Barba Branca, o seu ex-capitão. Ela permite que o usuário cause grandes terremotos e destrua praticamente qualquer coisa, desde cidades inteiras até o próprio mar. Mas como Barba Negra conseguiu adquirir uma segunda fruta em tão pouco tempo depois do falecimento de Barba Branca? Então, o mistério não para por aí. A verdadeira questão de todos perguntam é: por que Barba Negra conseguiu essa façanha? Ele sempre demonstrou uma grande ambição, mas será que há algo a mais por trás disso? Sua busca incessante por poder pode ser a chave para entender como ele se tornou o único a dominar o impossível. Ele não é apenas um pirata comum, com certeza não, mas alguém que está quebrando as regras do próprio mundo de One Piece
Esse comportamento de desafiar os limites do que é possível é algo que está presente desde o momento em que ele foi introduzido na história. Porém, tem algo aí que não bate bem, meus gabiões. Ai, meus gabiõezinhos, complicado. No capítulo 1069, após anos de pesquisa sobre os Akuma no Mis e o século perdido, Dr. Vegapunk explica que as frutas são criadas a partir do desejo das pessoas. E se eu pudesse fazer aquilo, não seria tão legal se meu corpo fosse daquele jeito? Os sonhos das pessoas são um combustível essencial para que esses desejos inalcançáveis pudessem se tornar realidade. Mas que bom! Que bom seria se pudesse fazer mais coisas, né? Seria muito bom fazer mais coisas. Mais coisas. Sim, amigo, é isso mesmo que você está pensando. Qual é o limite de um ser humano comum ter mais de uma Akuma no Mi? Não sabe, né? E se eu te dissesse que não há nenhuma consequência de se comer 2 Akuma no Mis? Sei, parece estranho. Enfim, loucura, né? Eu acho que não. Durante toda a sua vida até o período que fazia parte da tripulação do Barba Branca, Teach desejou encontrar um dia a Yami Yami no Mi, pois para ele, ela seria fruto que possibilitaria pôr em jogo seu plano em que ele poderia virar o mundo de cabeça para baixo. E adivinha? Ela apareceu. Num momento ou outro, ela apareceu. E onde? Literalmente no seu próprio bando, por um integrante. A fruta que ele sempre almejou estava de frente aos seus olhos. Avançando um pouco abaixo do Barba Negra, trocamos para Bartolomeu Kuma. Kuma, o Shichibukai, agora transformado em máquina, Bartolomeu Kuma, escravizada pelos Tenryubitos, sempre teve fé nas histórias que seu pai, também um escravo, contava sobre um guerreiro da libertação. Quando houve o incidente de God Valley, adivinhem, uma das recompensas foram parar em suas mãos, a Nikki Nikki no Mi, a fruta da patinha. O arquipélago de Sabaurin, pré-time skip, pode ser interpretado como uma ótima forma de libertação. Por exemplo, pois se não fosse Bartolomeu Kuma, os Chapéus de Palhas não iriam ao Novo Mundo e estariam provavelmente ou mortos pelo Kizaru e os pacifistas, ou estariam presos em Impel Down. Por exemplo, lembra quando rolou aquele papo de que frutas vão escolher seus órgãos? Bem, ignorem Luffy. Quando LOL, no cirurgião da morte, era uma criança com uma misteriosa doença chamada de doença de chumbo âmbar, e não tendo chance de sequer chegar à idade adulta. LOL e Don Quixote Rocinante, o nosso coração, depois de muito buscar pela Ope-Ope no Mi, a fruta da operação, que isso então teria o poderoso poder de curar doenças. Adivinhe? É, meus amigos. Essa fruta foi parar nas mãos de coração, mesmo que indiretamente. Bem, não é que eu quero chegar, amigos. No final, nosso menino doente acabou por comer, mas de forma dada a fruta. Seria uma fruta que supostamente foi conquistada por coração, mediante seu desejo. Onde eu quero chegar? O desejo de coração, mesmo que indiretamente não fosse para ele, uma fruta conhecida que pudesse curar a doença incurável do seu amigo, mas como um filho, indiretamente, energias, destino, tudo que há, não sei, coincidência? Acho que não. Deu certo, ao fim, para que acontecesse, o que faz parecer que seja uma questão de fé de Deus, ou a natureza de forma cética agiu conforme o desejo de seus futuros usuários e ou pessoas envolvidas. De coração, mesmo tendo a Paramestre no silêncio, poderia comer uma segunda Paramestre da operação? Talvez sim. Ter uma Akuma no Mi já é o suficiente para desafiar as leis da natureza. 2 Akuma no Mis? Que diferença faria, não é mesmo? Poxa, Gabriel, onde você quer chegar com isso? Meu amigo, onde eu quero chegar aqui, pense comigo. Talvez sempre foi possível comer mais de uma Akuma no Mi. Por ser uma aberração perante a lei da natureza, o mar, a força principal da obra, por si só, já rejeita seus usuários, os tornando incapazes de nadarem. Porém, e se todo esse conhecimento caiu no esquecimento, desde muito antes do século perdido, e foi passado adiante como um tabu pelos sábios do povo primordial, antes mesmo do século perdido, para que pessoas mal intencionadas não pudessem abusar dessa maldição e afundasse o mundo em caos. Esse tabu possivelmente pode ser limitante até o baixo clero gatinho, como também para a alta nobreza leão, que governa o mundo, como os Goroseis e o próprio Imu-sama. Não acredito que Mu tenha 2 Akuma no Mis, ou mais, ou tenha conhecimento de alguém, além de Barba Negra, que tenha mais de uma Akuma no Mi. Ou seja, Imu-sama ainda acredita no tabu de que uma pessoa só pode comer uma Akuma no Mi, levando assim a hipótese de que Macho de Teach, apesar de não saber provavelmente toda a verdade sobre o reino antigo e o século perdido, tem conhecimentos primordiais sobre Akuma no Mi mais do que Musama e Vegapunk descobriram até então.
O equilíbrio da era atual já foi alterado, desde o momento que comprovou-se que não é um tabu ter duas frutas desde que Teach realizou tal feito. Em si só, tem a possibilidade de ser, pois, como uma fruta, o usuário já é poderoso e leva tempo para aperfeiçoar. Mas não é essa a questão. E se um pirata perigoso e perverso como Barba Negra, com excelência, utiliza corretamente os poderes de suas frutas, o que aconteceria? Nem estou falando de um possível despertar. Com certeza, o nível de ameaça aumentaria. Ele por si só já é uma grande ameaça, possui tanto conhecimento. Tudo isso faz com que Barba Negra seja atualmente o pirata mais próximo de reivindicar o tesouro One Piece. E você, meu amigo, o que acha? Será que o segredo de Barba Negra é apenas um começo de algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça também de curtir e se inscrever, pois é muito importante para o canal. Fique com Deus e até a próxima.